Fala traders! E aí galera, boa noite. Vamos lá? Vamos fazer o resumo do mercado de hoje? Dia 15 de junho, né? Agora são 19 horas. Hoje foi um dia bem complicado, né, gente? Um dia bem atípico. Por que eu digo isso? Hoje tinha notícias lá do Fed, né? Para quem não sabe o que é o Fed, é algo como se fosse o Banco Central aqui do Brasil, só que lá nos Estados Unidos. Então, todo mundo sabe que a Bolsa de Valores, ela, quando tem qualquer notícia, por exemplo, as notícias do payroll, que eu já passei em outros vídeos para vocês, né? Essas notícias elas impactam o mercado tanto de forma positiva, tanto de forma negativa. Então, esses dias que tem essas notícias, a gente tem que estar sempre bem atento. Ontem, para quem viu, não sei se vocês viram o jornal, né? Mas ontem já tinha saído uma notícia informando que hoje o Fed iria lançar umas informações novas, né? Ia sair notícias. Então, nesses dias a gente tem que estar sempre atento. Eu conheço gente que nem opera nesses dias, né? Dia de payroll, dia de notícias do Fed, coisas assim, tá? Então, mesmo assim, hoje para nós, quem tem um pouco mais de experiência em operar com o nosso indicador, ainda assim saiu no positivo. Quem não tem muita experiência, se for uma pessoa mais atenta, não saiu no negativo, saiu ali no 0 a 0, né? Se precaveu e não entrou nas pegadinhas. E quem está iniciando agora, que não está assistindo os nossos vídeos, não está com as dicas bem afiadas, pode ter saído no prejuízo hoje, tá? Então, assim, eu vou fazer o vídeo de hoje justamente para mostrar como é que vocês podem ficar mais afiados e mais espertos nessas entradas que teve hoje, ok? E a gente vai ver passo a passo. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela. Primeira coisa, né? Fed sobe juros dos Estados Unidos em 0,75 pontos percentuais, o maior aumento desde 1994. Então, é óbvio que isso aqui é uma notícia muito forte, uma notícia que impactou bastante o mercado. Então, se vocês conhecem outras pessoas que operam com outros indicadores, com outras estratégias, outros setups, conversem com essas pessoas. Vocês vão perceber que para todo mundo hoje foi um dia meio complicado. Claro que podem ter dado sorte de ter pego um movimento e ter dado muito bom, mas é aquilo que eu disse. Essas notícias elas impactam e elas forçam o mercado sempre para um lado, geram o mercado, elas empurram o mercado para um lado. Se tu estiver indo para o mesmo lado, tu pode dar a sorte de pegar uma boa onda e surfar essa onda e sair beleza e não ter prejuízo, não ter grandes estresses. Agora, se tu tá armado numa estratégia que daqui a um pouco pegou o movimento contrário, aí, é importante nem operar, talvez, nesses dias, tá? Então, aqui, ó, essa é a notícia mais importante do dia de hoje. Afetou também o Brasil. Se tu for ver aqui, ó, o Brasil, Selic sobe para 13,25, tá? Então, isso daqui vai impactar também no Brasil, essas notícias. Enfim, tudo isso faz com que a gente deva ficar mais atento a esses movimentos de mercado. Ah, mas Bonetti, eu não olho notícias, eu não presto atenção nessas coisas, não tenho tempo para isso. Eu sugiro que, se tu não tem tempo assim de acompanhar sites de notícias ou não precisa ficar muito a fundo. Cara, dá uma olhada no Jornal Nacional, dá uma olhada por cima nas notícias gerais. Fique atento às notícias. Principalmente agora, a gente está em período de guerra lá na Ucrânia, né? Daqui a um pouco acontece algum movimento de algum presidente que possa impactar a economia, e aí gera uma contraproposta, alguma coisa assim, entendeu? Uma resposta de um outro governo, e isso pode impactar na economia global, o que vai fazer com que reflita aqui para nós também, tá? Então, duas notícias aqui bem importantes para nós e que fez com que a nossa bolsa reagisse a tudo isso e deixasse as operações de todo mundo meio sensíveis hoje, tá? Mas, mesmo assim, olha aqui, ó, dando uma olhadinha no nosso Instagram, a última postagem que eu coloquei aqui foi o resultado da última semana, certo?
contando lá do dia 1º até o dia 10. Não é uma semana, é um pouquinho mais de uma semana porque o mês começou no meio da semana, né? Então eu peguei do meio para o fim daquela semana e depois a semana inteira da outra semana. E aí então ficou do dia 1º até o dia 10. Então nós já estamos com uma certa gordura, tá? Nós já temos aqui R$ 540 no índice e R$ 300 no dólar. Pode acontecer de a gente gastar toda essa gordura e ficar no 0 a 0? Pode acontecer. Pode acontecer de a gente chegar a gastar toda essa gordura e ficar no negativo? Pode acontecer. Tudo pode acontecer. O mercado ele é renda variável, tá? Então, tudo pode acontecer. Claro que a gente vai olhar sempre as melhores análises, né? A gente sempre vai se preservar para tentar sair sempre no positivo. Mas lembra que loss faz parte, tá? Então, aqui só para vocês verem que nós ainda estamos no positivo. Vamos dar uma olhada então lá como é que foi o dia de hoje, tá? Vamos olhar primeiro o dólar. O dólar hoje foi tranquilaço, não teve operações, tá? Teve uma entrada protegida e não teve mais nada, então não oscilou tanto. Vamos lá, começando aqui, né? Aqui a primeira meia hora. Na primeira entrada que teve, fez esse movimento aqui, né? Vou pegar aqui, subiu, desceu e aí subiu e deu uma marcação, ok? Nesse momento nós temos uma estrutura de alta ou de baixa? Não temos estrutura de alta, pelo menos, tá? O que acontece? A gente está no início de uma formação. Vamos ver aqui embaixo também só para aproveitar. Ó, aqui está certinho, tá? A gente está no início de uma formação de estrutura de alta, no início. Mas se vocês forem analisar aqui, ó, vamos puxar um pouquinho mais para trás, tá? Só um pouquinho mais para trás e vamos analisar aqui, ó. Olha o último topo que a gente tem. Nós temos lá em cima. Então nós temos isso aqui, aí tem um fundo aqui e ele faz isso aqui. Esse topo aqui, ele não rompe o topo anterior, certo? Então nós não temos uma estrutura, nós temos uma estrutura de baixa nesse momento. Nessa situação a gente espera que o preço faça isso, para baixo. E aí o preço ele fez isso, ele armou até aqui, querendo armar uma estrutura de alta. Então agora nós vamos tirar essa, vamos pegar aqui a borracha, vamos tirar essa perna daqui, opa, tiramos essa perna. E agora a gente analisa essa perna. Então nós temos isso. Como esse fundo aqui, ele começou a subir, né? Ele fez um candle para cima, mais um candle para cima e marcou. E aí a gente começa a analisar. Bom, esse espaço aqui não é um fundo ainda. Porque esse fundo, esse Fzinho aqui, ele só é marcado depois. Depois que tu já andou uns 3, 4 candles para frente, é que ele marca um fundo. Então, neste momento aqui, a gente não sabe se isso vai ser um fundo ou não. Não temos como saber, tá? Então, eu tenho uma estrutura para uma pré-estrutura de alta. Imagino que o preço vai fazer isso, tá? É o que eu imagino, mas não tenho ainda uma estrutura clara. Então eu posso entrar? Posso entrar, mas é um pouco mais arriscado. O correto seria se ele já tivesse essa estrutura aqui, né? E tivesse alguma coisa nesse sentido aqui assim, ó. Ó. Aí sim, opa, marquei esse aqui pro lado errado. Aí sim eu teria uma estrutura de alta, né? Uma estrutura assim, ó. Ele subiu, desceu, aí ele subiu rompendo o topo anterior, aí desceu e aí ele deu uma entrada. Aí sim é uma estrutura perfeita de alta, tá? Eu tenho aqui uma confirmação de que ele rompeu o topo anterior, subiu, aí ele desceu e aí deu uma entrada, tá? Então eu acho que vocês já entenderam isso, porque já não é a primeira entrada que não é uma entrada clássica que a gente passa, tá? A gente já mostrei outras entradas ali que não eram entradas assim clássicas e aí fica a seu critério entrar, tá? Então aqui nós temos uma pré-estrutura de alta, não temos ainda uma estrutura de alta. Mas digamos assim, Bonetti, eu entrei nessa operação. Deu prejuízo? Não deu prejuízo.
Vamos aumentar aqui, né, para aproximar. Ó, se por acaso tu entrou nessa operação aqui, quantos pontos ele fez? 6 pontos. Ó, vamos até o máximo ali. A máxima dele foi 7,5 pontos. Tá? Então, se tu entrou aqui, tu não perdeu nada. Por quê? Porque na nossa estratégia, bateu 5 pontos no dólar, ele protege em 1 ponto. Então, ele entrou aqui, chegou ali em 5 pontos, ele já protegeu em 1 ponto. E aí tu ficaria com R$10 nesse momento aqui que ele voltou. Tá? Então, nesse candle 18, quando ele retornou, ele teria te tirado com R$10. Beleza. Vamos dar sequência. Próxima entrada, candle 37. Candle 37 é uma entrada válida? Não é uma entrada válida. Por quê? Olha o que nós temos aqui. O candle 37 é esse cara aqui, tá? Deixa eu marcar aqui, assim, para a gente poder visualizar melhor. Ó, esse é o candle 37. Então vamos analisar esse cara. Como é que nós fazemos isso? A gente pega sempre as duas pernadas anteriores, tá? Então nós temos isso aqui e nós temos isso aqui, tá? Deixa eu marcar aqui para a gente ficar melhor. Ó, temos isso aqui e isso aqui, certo? Então o preço subiu e desceu e agora ele está querendo marcar novamente uma entrada. É o mesmo caso da outra entrada anterior ali do candle 16. Nós ainda não temos uma estrutura de alta. Lembrando, gente, o que é uma estrutura de alta? Vamos fazer o desenho aqui. A estrutura de alta ela se confirma quando tem isso. Ele subiu, desceu, subiu, rompendo o topo anterior, desceu, subiu, entendeu? E aí eu vou até apagar essa daqui, ó. Isso aqui já é uma estrutura de alta perfeita. Nós temos uma subida, uma descida, uma subida. Essa subida aqui rompendo o topo anterior. E aí nós temos uma queda. O melhor momento para entrar é quando ele marca nesse início de subida, aqui. Aqui é o melhor momento para entrar. Aqui, vou botar várias flechinhas. Aqui é o melhor momento para entrar. Certo? Nesse momento. Se ele fizer uma marcação aqui, tá perfeito. Porque aí eu tenho a confirmação de que esse topo aqui rompeu o topo anterior. Aliás, tá aqui, né? O preço rompeu o topo. Esse topo rompeu o topo. Esse pico aqui inferior, ele não rompeu lá embaixo, né? Ó, ele não rompeu esse cara aqui, ele morreu aqui. Esse aqui, nós temos aqui, ó, ele não rompeu esse fundo, ele não rompeu o fundo anterior. Então isso é uma estrutura perfeita. Aí sim é uma entrada clássica, tá? Então quando não é assim, quando tem apenas uma parte dela, ó, tem só uma parte, só tem isso aqui, ó. Nós temos isso. É o que nós temos. Ó, apaguei tudo aqui. É só isso que eu tenho de indicação. O preço subiu, desceu e começou a subir. Eu tenho uma estrutura clássica de alta? Não, eu tenho uma pré-estrutura. Por que eu digo uma pré-estrutura? Porque esse pico aqui de baixo, lembrando que aqui não é um fundo ainda. Por que não é um fundo? Porque ele só vai se tornar um fundo se esse preço der sequência e tiver vários outros candles aqui. Aí ele vai marcar um fundo. O fundo não é marcado na hora, tá? Então, neste momento aqui, vamos novamente aqui, vamos apagar. Neste momento aqui, a única informação que eu tenho é que esse pico não rompeu esse fundo. É só isso que eu tenho de informação. Esse pico ele morreu aqui e começou a subir. Mas não tem nada que me diga que ele não vá fazer isso. Ele pode fazer isso, certo? Então esses detalhes vocês têm que estar sempre ligados nessas coisas. A gente tem uma estrutura clássica, e aí quando é uma estrutura clássica, tu entra de olhos fechados e vai. Pode dar loss? Pode dar loss na estrutura clássica. As chances são menores, mas pode, tá? Agora, quando eu tenho uma pré-estrutura,
as chances são maiores de dar loss, né? Pode dar gain? Pode dar gain também. Então aqui é a mesma coisa, ó. Nós temos uma subida, uma descida. Outro detalhe importante, olha só, ele começou a descer, né? Ele marcou 1 aqui, marcou 2 aqui, marcou 3 aqui quando deu a nossa entrada. Quando deu essa nossa entrada, já tinha essa marcação de topo, certo? Essa marcação de topo já estava ativa. Então, se tu olhar aqui, ó, este topo aqui não rompeu esse topo aqui, certo? Ou seja, já começa a ver que aqui tem uma região complicada de preço que eu não consegui passar, certo? Ele não passou. Seria mais saudável se esse preço aqui, se essa subida fizesse isso aqui, né? Fizesse assim, ó, aqui, e aí começasse a cair aqui. E aí me desse essa entrada. Seria mais saudável, porque aí eu tenho uma confirmação um pouco maior. Eu teria essa confirmação aqui que ele não desceu mais, e eu teria também essa confirmação aqui que ele rompeu o topo anterior. Ainda assim não é uma estrutura clássica, porque eu não tenho mais aqui atrás, né? Eu só tenho isso daqui. Mas enfim, tá? Vamos apagar aqui novamente. E aí aqui então não era para entrar, ok? Deixa eu apagar tudo isso. Aqui, beleza. Então aqui não era para ter entrado. Justamente por isso, por não ter uma estrutura clássica de alta. E aí a gente não entra, tá? Opa, aqui, beleza. Próxima entrada, vamos botar um pouquinho mais para cá agora. Próxima entrada é o 42, esse aqui. Vamos analisar esse... Opa, vamos botar a cor amarelo. Essa entrada aqui é o que a gente vai analisar agora, 42. Essa aqui é mais fácil ainda, né, pessoal? Ó, nós temos aqui e temos aqui, tá? Essa daqui é uma entrada válida? Ah, eu preciso apagar para botar um pouquinho mais para cá. Ó. Vamos lá. Aqui. É a mesma situação, né? Nós temos uma subida, uma descida e aí uma subida. Aonde que está aqui a nossa marcação de padrão de alta? Não tenho, né? Eu tenho só isso aqui, ó, que ele não rompeu. Mas ele já marcou o fundo aqui? Ele ainda não marcou o fundo. Por que ele ainda não marcou o fundo? Porque nós temos recém um candle, 2 candles. Nós estamos analisando esse aqui, né? O momento da marcação. Então, no momento dessa marcação, esse fundo ainda não existe. Isso aqui é só um pico, é só uma marcação aqui, um momento que ele parou e começou a subir. Mas não quer dizer que ele vai virar um fundo. O preço pode simplesmente fazer isso aqui, ó, descer, tá? Então esse fundo a gente não considera. Não considero esse fundo. Então o que eu considero é o topo e o fundo que eu estou visualizando. Então nesse momento eu tenho esse topo e esse fundo. Esse topo e esse fundo me mostra que o preço foi ali em cima, desceu e aqui ele fez um pico que não rompeu o fundo anterior. É um indicativo de que está surgindo uma estrutura de alta, ok? Mesma coisa de antes, ó. Olha esse topo aqui que é um topo já consolidado, ele não passou do topo anterior, tá? Não passou do topo anterior. Mesma coisa lá da outra análise, certo? Então, mas digamos que tu quis arriscar e entrar nessa operação aqui, tá? Mesmo que tu tenha entrado nessa operação, olha lá, o que aconteceu? Ele pagou, tá? Então, quem entrou nessa operação, ele pagou os 15 pontos, certo? Mas eu não recomendaria ter entrado nessa operação, porque não é uma estrutura clássica, tá? Mas quem entrou, pagou. Eu não vou considerar nas nossas estatísticas essa entrada, tá bom? E depois o dólar teve uma outra entrada aqui, e aí sim,
foi uma entrada clássica. Essa foi uma entrada clássica. Então, olha lá, ó. Nós temos aqui uma descida, uma subida, uma descida, uma subida. E aí ele marcou. Então, olha só. Isso é uma estrutura clássica. Nós temos aqui esse topo aqui, ele não rompeu o topo anterior. Ele não foi assim, né? Ele não rompeu o topo anterior. Esse preço aqui caiu de tal forma que ele rompeu esse fundo. E aí ele subiu para dar um ajuste, formou um pico. Esse pico não é um topo ainda, tá? Formou um pico e aí ele caiu. Quando ele caiu, imaginamos que esse pico aqui fez isso, né? Esse pico não rompeu, porque ele não fez isso. Ele começou a cair, então ele não rompeu lá. E aí aqui a gente entra, aqui é uma entrada clássica. E aí o mercado não quis nos ajudar e ele fez uma descida leve, tá? Não deu para bater o gain ali, mas novamente a gente ficou protegido, tá? Ficamos protegidos porque quantos pontos ele fez aqui? Descendo daqui para cá, fez 7 pontos. 7 pontos. Então, mesma coisa de antes. Bateu 5 pontos, protege em 1 e fica tranquilo. Sai com um ponto que são R$10, tá? Certo, pessoal? Então vamos dar uma analisada agora no índice, já que o dólar foi mais tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo não foi tanto, né? Mas vamos lá. O índice foi bastante chato de operar hoje, né? Olha quantas marcações a gente teve, tá? Essas marcações... Opa! Ui, o que eu fiz aqui? Essas marcações foram justamente pelo mercado estar com alta volatilidade, tá? Ele tinha ali essas notícias de alto impacto, fez com que o mercado ficasse muito indeciso, se sobe, se desce, se sobe, se a força acompanha a subida, se a força acompanha a descida. Então gerou muitas informações para nós. Vamos analisar aqui para ver como é que ficou. Tá? E aí vem aquela história da bolinha, né? Mas eu vou passar isso mais adiante. Vamos lá. Primeira operação. Candle 31. O que a gente analisa? Nós temos aqui, ó, um topo, que foi no iniciozinho do dia, né? Vamos marcar aqui melhor. Aqui, ó, tem um topo aqui, tá? E aí nós temos aqui um fundo, ó. Então ele fez isso, e depois ele fez isso. E depois ele fez isto. Certo? Então só nisso aqui a gente já tem uma estrutura. Aí, apaguei aqui. Só nisso nós já temos uma estrutura, né? Aonde eu tenho esse preço que rompeu o topo anterior. Eu tenho aqui esse preço que não rompeu o fundo anterior. Ele parou aqui. Então aqui não é um fundo ainda, é um pico, tá? É só um pico que está marcado. As chances dele se tornar uma estrutura de alta aqui é maior, porque eu já tenho um rompimento de preço aqui e aqui eu tenho um pico. Essa entrada é uma entrada válida? 50%, tá? Porque não é uma entrada clássica. Então tu pode entrar, pode arriscar. Nessas situações eu recomendo entrar? Não recomendo entrar. Por quê? Primeiro porque não é uma entrada clássica. Eu só entro nas entradas clássicas, tá? Aquilo que não é clássico, que é quase uma entrada, essas eu não entro. Segundo, por um outro fator, um outro detalhe muito importante, que é o efeito da bolinha. Lembra aquele que eu já falei? Que a bolinha, tu larga a bolinha nessa altura. Aí ela cai e quando ela bate no chão, ela volta para um determinado ponto. Normalmente 50% da altura. Então ela estava aqui, ela caiu, bateu aqui e voltou até aqui. Quando ela caiu de novo, ela bateu e voltou até aqui. Depois ela caiu de novo, ela bateu e voltou só até aqui. E assim ela foi. Chega uma hora que ela não volta mais. E ela também não cai mais. A bolinha cansou de cair, ela parou de cair. Ou seja, a força que ela tinha de queda acabou.
E isso vale tanto para queda, tanto para alta. Traduzindo, gente, isso aqui, ó, é o que eu quero dizer. O preço estava aqui embaixo e ele foi numa linha reta até lá em cima. Olha quanto que ele andou. 1.200 pontos, 1.250 pontos foi o que ele andou. Numa tocada só, 1.200 pontos. Isso é muito ponto. É muito ponto. Para depois que ele dá 1.200 pontos, ele pega e faz isso aqui. Ele já subiu isso aqui tudo, né? Numa tocada só. E aí ele pega e desce e arma uma entrada para nós aqui. Ah, a gente já tinha isso aqui, né? A gente já tinha isso aqui. Beleza. Então ele armou uma entrada aqui para nós. Essa entrada, ela é quase clássica, tá? Quase. Já expliquei antes, né? Eu entro aqui, primeiro eu não entro porque não é uma entrada clássica, não é uma entrada padrão, mas ela é uma entrada que pode entrar, tá? Tem aqui, lá embaixo tá marcado verde, aqui marcou verde, só que aí tu pensa assim, ó, já esticou demais o preço já andou muito, a chance dele ter, ele andou, e aí ele descansou. Quando ele descansou aqui, a chance dele andar mais um monte é menor, né? Porque ele já andou muito. O correto o que é? Ele anda um pouco, descansa. Anda um pouco, descansa. Anda mais um pouco, descansa. E assim ele vai. Esse é um movimento saudável. Quando não se faz isso, nesse caso aqui, o que ele fez? Ele comeu essas 3 pernas numa pernada só. Ele fez isso aqui, ó. Uau! Subiu até lá em cima de uma vez só. E aí deu aquela descansada. A chance dele fazer isso aqui e explodir é muito pouca, porque ele já está muito cansado. Experimenta vocês pegar e dar um sprint de corrida. Se tu correr, sei lá, corre 10 metros para 10 segundos. Corre mais 10 metros para 10 segundos. Corre mais 10 metros para 10 segundos. Ao final, tu correu 10 vezes de 10 metros e parou 10 segundos. Tu chegou no final dos 100 metros com uma condição de respiratória. Guarda-se na memória. Aí agora tu faz o mesmo exercício. Tu pega, corre 80 metros numa tocada só. Corre 80 metros sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Quando chegar lá nos 80 metros, tu para 10 segundos. Tá? E aí depois tu tem mais 20 metros. Aí depois tu corre mais 20 metros. Esses 20 metros, quando tu for correr, tu não vai ter o mesmo pique que tu correu os primeiros 80 metros. Não vai, porque tu já tá cansado. A chance de tu não completar, de tu não passar dos 100 metros é grande. Ainda mais se tu não tá acostumado a correr. Então no mercado é a mesma coisa. Quando acontece esses estirão muito grande, o preço ele estica demais numa tocada só, cara, fica esperto, não entra nesses movimentos, tá? E hoje é um dia clássico para isso. Vocês vão ver que teve várias vezes isso. Ele esticou demais e depois deu uma entrada. Isso é só para matar quem não conhece. Então aqui, ó, mesma coisa. Ele esticou mais de 1.000 pontos, desceu e deu uma entrada. Pá. E aí o que acontece? Se por acaso tu entrou aqui, olha só, marcou 113 pontos, quase 115 pontos para nos proteger, mas não protegeu. E aí nesse caso aqui tu iria levar um loss. Se tu entrou aqui sem ter essa percepção, tu levou um loss aqui, tá? Não deveria ter entrado. Essa daqui é um loss evitável, é um loss perfeitamente evitável. Então, lembrem a partir de agora sempre desse exercício. Se o preço esticou demais numa tocada só, lembra daquela corrida. Tu prefere correr 10 vezes de 10 metros ou tu prefere correr uma vez de 100 metros? No final do percurso, tu vai estar acabado, né? Ok? Então, assim, ó, essa entrada aqui a gente não considera como uma entrada válida. Aliás, não considera, não entraria, não recomendo entrar, tá?
infelizmente quem entrou levou um loss aqui, né? E aí faz parte. Essa outra entrada não iria entrar, porque já teria entrado no Candle 31. Quem entrou aqui no Candle 31 levou um loss aqui no Candle 36, tá? Bateu ali embaixo, eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Ó, quem entrou aqui no Candle 31 levou um loss ali no Candle 36. Se tivesse feito essa avaliação, né, tivesse esse entendimento, que eu espero que a partir de hoje vocês visualizem essas coisas, tá? Conforme a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo, vou passando essas dicas para vocês, tá? Então não entra ali. Muito bem. Aí aqui nós tivemos o Candle 37. Candle 37. Aqui, vamos só apontar para ele. Candle 37. Esse cara aqui, tá? O que ele fez? Quais são os movimentos que a gente tem ali? Esse Candle 37, pelo amor de Deus, não, todo mundo deve ter pulado ele, né? Não é para ter entrado, né? É óbvio. O que nós temos aqui? Nós temos isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Olha ali, nós temos aqui um topo, um fundo, um topo, e esse fundo aqui, ele ainda não tinha marcado, tá? Porque ele tinha marcado só esse pico, e aí o preço começou a subir. Mas nós temos uma estrutura claríssima de queda, né? Esse topo aqui mais baixo que aquele topo, esse pico aqui, que ainda não é um fundo, né? Esse pico aqui mais baixo que o fundo anterior, tá? Então, ele não... é uma estrutura mais do que clássica que mostra que a gente não deve entrar. E aí ele deu uma marcação de compra, tá? Então, nada a ver. A gente não deve entrar. Tanto nesse Candle 37 quanto nesse Candle 38. Nenhum dos dois. Aí, lá vem a pegadinha, né? Olha a pegadinha aqui. Mesma coisa de antes, né? Próximo candle que a gente vai avaliar agora, esse aqui, ó. Candle 46. Desculpa. Candle 46. É uma entrada válida? E agora? Olha só. O que nós temos as duas pernadas anteriores? Nós temos essa pernada aqui, né? Onde nós temos aqui um fundo. Nós temos essa pernada aqui, aonde nós temos aqui um topo. Ok? Vamos marcar aqui um pouquinho antes também. E aí, se eu marcar, digamos, essa pernada aqui, aonde eu tenho aqui um fundo. E aí, o que nós temos aqui? É uma estrutura de alta? Não é uma estrutura de alta. Não é. Ah, mas Bonetti, esse preço aqui, ele não rompeu esse topo anterior aqui, ó? Rompeu. O preço rompeu. Mas ao mesmo tempo que esse preço aqui ele rompeu o topo anterior, na mesma pernada, esse pico aqui que agora virou fundo, porque ele já está lá na frente, né? Então, vários candles já foram preenchidos aqui, e esse aqui, esse candle que antes não era fundo na análise do candle 37, não era fundo. Mas agora que ele já está lá no 46, esse candle aqui já virou um fundo. Então, agora eu tenho certeza que isso aqui é um fundo. E esse fundo, o que aconteceu com esse fundo? Ele foi mais fundo que o fundo anterior, certo? Então, se esse fundo foi mais fundo que o fundo anterior, já quebrou essa estrutura de alta. Ele não poderia ser mais fundo que o fundo anterior, perfeito? Então, se por acaso esse fundo aqui fosse, por exemplo, fizesse isso aqui e fizesse isso aqui, aí a gente entraria nessa oportunidade, porque aí eu tenho um preço que rompeu o preço anterior, o topo anterior, eu tenho um fundo que não rompeu o fundo anterior, né? Aí sim seria uma estrutura mais amigável, tá? Então aqui não era para ter entrado. Ah, mas Bonetti, puxa vida, ele pagou.
realmente, não, ele não pagou, né? Ele quase pagou. Porque se tu for ver aqui, ó, olha quantos pontos ele fez. Ele fez 242, não é nossos 500 pontos. Tu já sairia protegido. No momento que ele batesse aqui 115 pontos, ele ia proteger em 0 a 0, tu iria sair no 0 a 0, tá? Se bem que na hora que ele subisse aqui um pouco mais, né, fosse 240, tu ia reajustando o teu preço, ok? Então essa entrada do candle 46 não é uma entrada válida pelo fato desse fundo aqui ter sido mais fundo que o fundo anterior. Vamos lá? Dando sequência. Olha que outra queda gigante, ó. Olha aqui, numa tocada só, ele fez 1.400 pontos. Viu? Então, assim, o mercado hoje estava maluco. Ele estava maluco. Um mercado muito arriscado para operar. 1.400 pontos. Muito bem. Aí depois nós tivemos isso daqui. Aqui. O que nós temos aqui? Candle 93. Nós tivemos uma marcação. Aonde nós temos aqui isso aqui, ó. Uma subida para cá, uma descida para cá. Tá? Vamos analisar aqui também. Temos isso. Opa, ao contrário. Deixa eu colocar esse aqui para lá. Assim. Então aqui, Bonetti, nós temos uma estrutura clássica. Temos uma estrutura clássica de alta. Olha só, nós temos aqui um fundo, um topo, um fundo mais baixo, um fundo aqui que não rompeu o fundo anterior. Então vamos marcar aqui, ó. Ele não rompeu, ele não fez isso aqui, né? Opa, eu ainda tô, de vez em quando eu ainda dou umas rateadas com essa ferramenta. Aí quando ele subiu, ele rompeu esse topo aqui, ele subiu, desceu e pintou, tá? Quando ele pintou, é a entrada perfeita, é a entrada perfeita. Então nós temos uma estrutura clássica de alta, uma entrada perfeita. E aí o que o mercado fez? Foi lá e caiu e deu um loss para nós. Olha aqui o que aconteceu, ele subiu no máximo 81 pontos e depois veio ladeira abaixo. A entrada lá embaixo também estava correta, então isso acontece, faz parte, tá? Ele armou uma estrutura perfeita de alta, mas no momento ele perdeu as forças e não conseguiu. Tá? Acontece, não tem explicação, faz parte. É movimento que o mercado definiu cair nessa hora, tá bom? Feito isso, ele veio para cá, próxima entrada, Candle 101. Esse Candle 101 nem é nada, né? Porque se vocês forem ver, olha só, nós vamos analisar agora esse aqui, ó. Candle 101, nós temos um topo lá em cima, onde ele fez isso. Temos um fundo aqui, que ele fez isso. E depois nós temos isso aqui, né? Eu tenho uma estrutura de baixa? Não, não tenho uma estrutura de baixa. A única coisa que me diz que é de baixa, que confirma, seria esse preço aqui, ó. Esse preço ele rompeu esse fundo anterior. Só. Mas ao mesmo tempo, na mesma banda que a gente tem aqui, né? Esse topo aqui, esse preço aqui, ele rompeu o topo anterior. Então isso aqui já descaracteriza, tá? Já descaracteriza. Então essa entrada aqui é uma entrada que não é válida. Candle 121. É ou não é? Ó, temos temos aqui isso, e aí o preço está vindo para cá. É uma estrutura clássica de alta? Não, né, gente? Olha, seria, aliás, uma estrutura clássica de alta não é uma estrutura de baixa para poder fazer essa entrada de venda, tá? Eu tô com uma estrutura claríssima, uma estrutura clara de alta, que, ó, esse preço rompeu o topo anterior, esse fundo não rompeu o fundo anterior, esse preço aqui, esse pico aqui, ele não rompeu o fundo anterior, e aí aqui deveria fazer isso, né, para cima, para dar sequência.
e ele dá uma marcação para baixo. Mesmo assim, não seria também por causa disso aqui, ó. Tá? Isso aqui, na versão atualizada, na versão nova, não vai ter, tá? Candle 121, na versão nova, ó, não tem nada. Não vai aparecer essas marcações aqui, tá? Muito bem. Dando sequência, Candle 147. Esse 147 é muito fácil de perceber, né? Vamos botar aqui. Esse Candle 147 é facinho de ver que ele é roubada. Por quê? Por dois motivos, né? Que eu já expliquei antes. É a maior roubada que tem. Primeiro, vamos analisar as pernadas anteriores. Ó, nós estamos analisando esse candle aqui, tá? Nós temos aqui essa pernada, que ele desceu aqui. Nós temos aqui essa pernada aqui, que ele subiu. Nós temos aqui essa pernada aqui que ele desceu. Certo? Muito bem. Analisando isso daqui, já descarta logo de cara que esse preço aqui, ó, desta pernada, a gente sempre analisa as duas pernadas anteriores, tá? Então essa pernada aqui, ela foi, o preço veio mais baixo que o fundo anterior. Esse fundo, tá? Ele foi mais baixo. Então se o preço dessa pernada foi mais baixo que o fundo anterior, já não é mais uma estrutura de alta. Não é. Ah, mas digamos que eu vou fazer assim, ó, eu vou me fazer de, né, vou tapar um olho e não vou olhar essa pernada aqui, eu vou olhar só essa pernada aqui, só o que me interessa. Ainda assim, tá errado, tá? Por que tá errado? Porque esse preço aqui, olha só quanto ele subiu, ele esticou tudo isso e aí ele caiu e deu uma entrada. É a mesma coisa que a gente falou antes, né? Ele correu 100 metros numa tocada só, né? Ele correu 80 metros aqui, para ficar dentro daquele nosso exemplo, né? Ele correu 80 metros numa tocada só, aí deu uma descansadinha de 10 segundos e aí agora ele vai correr mais 20 metros para terminar. Quantos pontos foram aqui? Ó, 1.600 pontos, pessoal. Por favor, 1.600 pontos. Não tem como a gente entrar numa operação depois dele correr 1.600 pontos de uma vez só, tá? Não tem como. Isso daqui é o maior pega-ratão que tem para derrubar todo mundo. E aí ele dá uma entrada dessa, é óbvio que é uma entrada falsa, tá? Podia estar os astros todos alinhados que eu não iria entrar aqui de jeito nenhum, tá bom? Nem preciso me atentar muito nessa operação aqui, né? Que é um 247, é a maior roubada que tem. Vamos lá. Dando sequência aqui nos próximos. Candle 152, que é o próximo, tá? Aí, olha só. O preço fez isso. Ele deu uma subida gigantesca. E aí ele deu uma recuada, porque aqui não é fundo nem nada, né? Ele só deu aquela recuada e ele recuou até aqui. Muito bem. Ah, eu preciso botar um pouco mais para lá. Ó. Aí. Aí agora nós estamos analisando essa entrada aqui, tá? Essa entrada. O que nós temos neste momento dessa entrada aqui? Repara que aqui ele marcou um fundo, mas esse fundo não era fundo neste momento, tá? Nós tínhamos apenas um pico aqui que ele parou aqui e começou a subir. Eu não tenho esse fundo marcado ainda para eu poder bater na tecla e dizer, não, aqui é um fundo. Eu não tenho ainda. O que eu tenho é este topo, e esse fundo. E se quiser marcar, eu tenho esse topo aqui. É o que eu tenho, de momento. Então, para eu analisar essa entrada do Candle 152, eu tenho que analisar as duas pernadas anteriores, que é isso aqui e também isso aqui, né? É o que eu tenho. Aí eu pergunto, com isso aqui que eu tenho, é uma estrutura de alta ou não?
não tem como eu dizer que não é uma estrutura de alta, porque eu estou analisando só essas duas pernadas, né? Essa pernada aqui e essa pernada aqui, ok? Analisando só essas duas pernadas, é uma estrutura de alta, não tem como dizer que não. Por causa disso aqui, ó, o preço, no momento que ele parou de cair, ele não rompeu o fundo anterior. Ele não fez isso. Ele morreu aqui, tá? Esse preço aqui, dessa pernada que está subindo, ele ultrapassou o topo anterior. Ou seja, ele teve uma subida, ultrapassou o topo anterior, desceu, e aí agora o que eu espero? Eu espero que ele faça isso, certo? Já que esse preço aqui rompeu aqui e ele desceu, agora eu espero que ele faça isso. Então, é uma entrada válida, certo? Ainda assim, eu não tenho aquela estrutura perfeita, não tenho uma estrutura de alta perfeita, que seria isso aqui, né? Isso aqui, ó. Vou fazer o contrário, né? Mas não, vou deixar aqui. A estrutura de alta perfeita seria isso, ó. Aí eu tenho esse cara aqui que ele morreu aqui, esse preço aqui que passou aqui e aqui. Isso seria uma estrutura perfeita. Eu não tenho essa estrutura perfeita, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Então nós temos aquela estrutura que não é uma estrutura clássica, tá? E aí é uma entrada que vocês escolhem se vão ou se não vão, tá? Nesse caso aqui, por que ela é uma estrutura que não é uma estrutura clássica, mas as chances dela são maiores? Por causa desses fatores que eu já passei também nas entradas anteriores. Esse preço ele rompeu esse cara, e esse pico aqui ele não rompeu esse fundo aqui, ele morreu aqui, tá? Então nós temos essas questões que nos dão um aporte maior, nos dão um suporte para nos dizer que é uma entrada válida. E aí, entrando nessa aqui, como é que ficou? No candle 152, né? Ó, entrando aqui, ele bateu o nosso gain lá em cima no candle 164, certo? Deixa eu aproximar aqui para ver se enxerga melhor. Ó, entrando no candle 152, ele deu o nosso gain lá no candle 164, certo? Se por acaso, né, o que aconteceu aqui? Na hora que ele chegou em 115 pontos, ele trouxe para o 0 a 0. Na hora que ele chegou aqui, ó, nesse cara aqui, ele trouxe para o 0 a 0. Então o nosso loss que estava lá embaixo, que estava mais ou menos aqui, ele passou para cá. E em momento algum o preço bateu no 0 a 0. O preço foi ali, oscilou um pouquinho, subiu e depois ele foi direto e nos deu o gain. Tá? E aí o último, aliás, não é o último, né? Tem mais aqueles ali. Próximo 190 não é uma entrada, não é uma estrutura, né? Candle 190, nós temos isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha o que nós temos aqui, tá? Então eu não tenho uma estrutura de alta para poder entrar. A primeira coisa que eu tenho é uma caixa, né? Que ele já montou aqui uma caixa, tá? E digamos que tu não tenha visto essa caixa, né? Tu não viu essa caixa. É só tu olhar isso aqui, ó. Esse fundo, esse topo, esse fundo, esse topo e esse fundo. Que aqui não é fundo, é um pico, né? É um pico, porque ele ainda não andou o suficiente para formar o fundo. Então, nós temos aqui essa caixa que não permite a gente operar. Vou botar bem de pertinho para a gente poder entender bem. Esse aqui foi o mais difícil de entender. Ó, o que nós temos? Primeiro de tudo, a gente tem uma caixa aqui que ele formou, tá? Ó, ele formou uma caixa aqui, ó. Como é que eu sei que é uma caixa? Por causa disso aqui, ó. O preço bateu duas vezes no mesmo lugar, aqui e aqui. Ó, o preço estava aqui, aí ele desceu até... Opa! Ó,
O preço estava aqui, tá? Aí ele desceu até aqui. Aí quando ele subiu até aqui, o mesmo lugar desse preço aqui. Aí ele desceu. Quando ele desceu para o mesmo lugar desse preço aqui. Então isso aqui forma uma caixa, tá? Isso aqui é uma caixa. Ó, tá? É assim que a gente analisa. O preço está num ponto, aí ele desce. Aí ele forma um outro ponto. Quando ele sobe, se ele bate no mesmo ponto que ele estava anteriormente, tu já fica esperto. Aí ele desceu e bateu no mesmo ponto de baixo. Então temos 2 pontos em cima, 2 pontos embaixo que ele bateu iguais. Isso é uma caixa, tá? Então, quando é uma caixa, tu já fica esperto que ele ali na parte de cima da caixa e na parte de baixo da caixa são regiões complicadas dele romper, tá bom? Então, sabendo disso, olhem só aqui, ó. O preço fez isso. Opa, peguei a ferramenta errada. O preço fez isso aqui, ó. Ele fez isso aqui, veio até aqui, nesse topo, nesse fundo. Aí depois ele veio até aqui nesse topo. Depois ele veio até aqui nesse fundo. E aí depois ele fez isso aqui. Aí aqui é que foi o pega-ratão. Bonete, olha só. Esse pico aqui, porque neste momento aqui eu não sei que ele é um topo, tá? Neste momento aqui, esse preço ele rompeu o topo anterior, correto? Rompeu o topo anterior. Concordo, perfeito. Aí, beleza, o preço desceu. E aí, quando ele, neste momento aqui, eu não tenho um fundo ainda. Eu tenho só um pico que ele parou de cair e começou a subir. Tá? Eu não tenho esse fundo formado. Eu tenho esse pico. Esse pico, ele não rompeu o fundo anterior. Perfeito? Perfeito, ele não rompeu o fundo anterior. Então, nós temos uma estrutura clássica de alta? Não, nós não temos uma estrutura clássica de alta. Por quê? Porque eu não tenho rompeu, não rompeu, rompeu, não rompeu. Tá? Não temos isso. Se a gente for analisar aqui, ó, vamos agora apagar isso aqui sempre, vamos analisar as duas pernadas anteriores, tá? Então, o preço está aqui. Neste momento, estamos analisando esse cara aqui. Aí o que eu vou ver? Vamos analisar a pernada anterior. A pernada anterior, o pico não rompeu o fundo anterior. Fechou? Fechou. Beleza. O topo, rompeu o topo anterior? Rompeu o topo anterior. Fechou? Fechou. Mas eu estou analisando essa pernada agora aqui. Ó. Primeiro eu analiso essa pernada. Vamos colocar numa cor diferente, de repente. Aqui, ó. Primeiro eu analiso essa pernada. Tá? E depois eu analiso essa pernada. Entenderam? Essa pernada aqui, ó. Essa aqui e depois eu analiso essa aqui. Quando eu estou analisando essa pernada aqui, eu vou ver as duas pontas. A ponta de baixo e a ponta de cima. Olhando a ponta de baixo, eu vejo que o pico, porque não é fundo ainda, o pico não rompeu o fundo anterior. Então, uma estrelinha. Deu certo. Olhando a outra ponta dessa pernada aqui, essa parte de cima, o topo, que agora já é topo, ele rompeu o topo anterior? Rompeu o topo anterior. Mais uma estrelinha. Então, tá certo. Então, essa pernada aqui eu já analisei. Agora vamos analisar essa outra pernada aqui. Então, analisando essa pernada, olhando a parte de cima, o topo, rompeu o topo anterior? Rompeu o topo anterior. Beleza, já tínhamos visto isso antes. E a parte de baixo dessa pernada? A parte de baixo dessa pernada, ela está rompendo, não está rompendo o fundo anterior? Qual é a situação? O correto seria ela vir até aqui, na metade, digamos, no máximo até aqui, e subir. O que ela fez? Ela veio até... Deixa eu apagar aqui para não ficar muitos riscos, né? Ela deveria fazer isso. Ela veio até onde? Ela fez isso, ó. Fez até aqui. Ou seja, ela encostou fundo com fundo. Isso invalida o meu movimento, invalida a minha tendência, invalida a minha estrutura. Eu não tenho mais uma estrutura de alta no momento em que
qualquer uma dessas perninhas aqui não fizer o movimento correto, que é isso, tá? Isso aqui é o movimento correto, estrutura correta. Se ela fizer isso, 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 isso e isso, já não é a mesma coisa, já não é o movimento correto. Por quê? Porque nós temos esse cara aqui, ó, encostando aqui, tá? Quando na realidade teria que ser dessa forma. Esse cara não pode ultrapassar lá, ele tem que morrer aqui embaixo. Se ele vai até aqui e para aqui, invalida o nosso movimento, ok? Então essa é a ideia. Isso aqui foi o exemplo clássico desse exemplo aqui, ó, dessa estrutura. É uma estrutura que ela parece uma estrutura clássica, mas ela não é. Esse movimento, então, ele foi... Esse aqui, ó, esse movimento ele invalidou. Se tu entrou aqui, infelizmente tu levou um loss, tá? Se tu entrou aqui, infelizmente deu um loss, porque olha ali, ó, ele deu 95 pontos e depois ele veio ladeira abaixo te estopando em 300 e poucos pontos. Certo, pessoal? Então, quando tem notícias fortes de alto impacto, tu tem que estar muito ligado no mercado. Tem que estar muito ligado, porque senão acontece esses detalhes que se tu não tiver experiência, vai dar problema. E aí aqui embaixo, aqui eu não preciso nem falar nada, né? Uma estrutura de quê? Vamos ver. Ó, analisando esse cara aqui agora. Esse cara aqui, ó. Nós temos as pernadas anteriores, nós temos esse pico aqui, nós temos esse cara aqui, né? E nós temos esse cara aqui. Tá? Então as pernadas anteriores são, vou botar aqui em azulzinho, essa pernada aqui e essa pernada aqui. Essas são as pernadas que a gente vai analisar. Olhando aqui então, nós temos esse preço aqui que ele está caindo, né? Ele ultrapassou aquele fundo anterior, certo? E aí esse topo aqui, que eu estou analisando essa ponta de baixo e essa ponta de cima, certo? Essa ponta de baixo eu já vi que o preço ele ultrapassou o fundo. Joinha? Joinha, uma estrelinha. A parte de cima, ela tá esse topo aqui, ela tá abaixo de outro topo? Não, né? Ele tá acima do topo anterior. Então já invalidou o meu movimento. Já não é mais. Então essa é a primeira coisa. Ele rompeu aqui, tá certo, mas lá em cima não está certo. Então essa é a primeira coisa que invalida o movimento. Qual é a segunda? Eu espero que quem chegou até aqui já visualizou qual é o problema da segunda questão que invalida esse movimento, né? Que é o quê? Isso aqui, ó. Olha quanto ele caiu. Ele caiu 1.067 pontos. Numa pernada só. Ele foi de uma vez só 1.000 pontos. Depois ele subiu e pá, te deu uma entrada de novo. Mesma coisa de antes. Ele não fez a mesma coisa antes. Ele subiu 1.000 e poucos pontos e aí te deu uma entrada. Vai, entra que agora vai dar bom. E aqui é a mesma coisa. Ele caiu 1.000 pontos, mais de 1.000 pontos ele caiu e aí te deu uma entrada. Então, cara, tem que estar esperto com isso. Se ele te der uma pernada tão grande assim, que ele esticou demais, não entra, tá? E aí depois, mesma coisa aqui, ó. Vamos aproximar. Então essa entrada aqui do 210 foi uma entrada falsa. E depois nós temos aqui novamente um problema, né? Olha só. Vamos analisar agora essa última entrada do dia aqui, ó. Primeiro que eu já não entraria, que já é 5h15, né? Já está na finaleira do dia, mas tudo bem. Vamos analisá-la de qualquer forma. Quais são as pernadas anteriores que nós temos aqui? Eu tenho aqui um topo, que ele fez isso. Eu tenho aqui um fundo, que ele fez isso. E eu tenho aqui um topo, né? Então essas são as pernadas que a gente tem. Deixa eu fazer de novo que ficou as flechinhas, uma para cada lado. Ó, temos isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos analisar dessa forma. Que aí, analisando dessa forma, vocês vão ver de cara que
Temos uma estrutura de baixa completa, perfeita? Não, né? Por que que a gente não tem? É quase uma estrutura completa, tá? Quase, mas não é. Por que não é? Olha só, esse cara aqui, ele já não, ele rompeu esse fundo? Ele não rompeu esse fundo, certo? Então, e aí o preço já começou a subir. Então, por esse fato desse cara não ter rompido esse fundo, já invalida o meu movimento. Ele teria que ter feito isso, dado uma subidinha e aí dado uma entrada aqui. Se ele dá uma entrada aqui, aí tudo bem, a gente entra. O dia de hoje foi isso. Foi um dia bem complicado, um dia bem chato. Quem não tem experiência hoje levou loss, tenho certeza, tá? Quem já é mais esperto, que ficou analisando essas questões do nosso indicador, de analisar topos e fundos e ver se tem ou se não tem, né? Se tem essa questão, a estrutura tem que ser saudável, lembra disso. Nós somos nós somos traders conservadores, pessoal. Traders conservadores. O que é isso? A gente tem que lembrar disso sempre. Só vamos entrar em operações que tiver com a estrutura de alta ou de baixa, uma estrutura completa. Ou seja, nós temos aqui as pernadas anteriores, ela tem, vamos imaginar numa subida, numa estrutura de alta, né? Vamos voltar aqui para a telinha, tá? Vamos até fazer assim, ó, botar mais para cá, tá? Estrutura de alta é assim, né? Isso aqui é uma estrutura de alta. E aí, quando ele fizer isso aqui e der uma entrada aqui, aí aqui a gente vai entrar. Aqui a gente vai entrar, certo? Isso é uma estrutura de alta. Agora, uma estrutura de baixa. Vamos fazer de novo aqui que eu vou até bater foto dessa tela. Ó, vamos fazer assim. Vamos de novo. Estrutura de alta. Assim, 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 assim. E aí aqui ele vai dar a entrada. Aí aqui a gente vai entrar, certo? Dessa forma. Aqui. Estrutura de baixa. Nós temos isso aqui. Assim, e assim, e assim. E aí agora aqui ele vai dar uma entrada. Aí aqui nós vamos dar uma entrada. Aqui vai ser a entrada perfeita. Tá? Então isso é uma estrutura de alta, isso aqui é uma estrutura de alta, isso é uma estrutura de baixa. É assim que a gente faz para entrar. Tudo que for diferente disso, fiquem espertos, fiquem atentos. Se tiver uma pré-estrutura como isso, né? Tenho isso aqui, ó, aqui. E aí ele deu uma entrada aqui. Isso não é para entrar, tá? Não é para entrar. Nós temos uma estrutura, por quê? Porque isso aqui não é uma estrutura completa, é uma pré-estrutura. Eu não tenho fundos e topos ainda montados, tá? Muito bem. Agora, estrutura de baixa. Vamos apagar aqui. Aí. Estrutura de baixa. Tem isso, tem... Opa. Tá, pode ser. Isso. Ó, e aí aqui ele dá uma entrada. Tá? Isso aqui é válido? Não é válido. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura completa de baixa. Eu tenho só uma pré-estrutura. Tá? Mesma coisa. Outra coisa que pode acontecer. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão geral do que a gente já viu hoje aí, né? Ó. Revisão. Fez isso aqui, fez isso aqui, fez isso aqui. Nossa, já está uma estrutura de alta quase, né? Só falta ele dar uma entradinha aqui para nós. Aí ele fez isso. E deu uma entrada aqui. Deu uma entrada aqui. É uma estrutura válida?
Não é uma estrutura válida. Por que que não é uma estrutura válida? Por causa disso aqui, né? Ó, esse fundo aqui, ele bateu naquele fundo ali, tá? Ou esse pico, porque talvez aqui não tenha, não é um fundo ainda, é um pico. Então esse pico, ele bateu nesse fundo anterior. Então ele não tem mais força. A ideia é da bolinha. Lembra da bolinha? Ela bateu aqui, subiu, bateu aqui, aí no mesmo lugar ela não vai mais ter força, ela vai cair, tá? Pode acontecer do preço subir? Pode acontecer do preço subir, né? Pode dar gain? Pode dar gain. Mas como somos conservadores, a gente não entra em situações como essa. E o último aqui, para a gente poder encerrar, né? Já que falei de todos, né? O último é a de baixa, né? Então nós temos aqui uma estrutura de baixa, assim, né? Assim. E aí aqui, se ele desse uma entrada aqui, nesse ponto, seria perfeito. Seria a entrada clássica. Mas aí ele faz isso. Ele vai ali e aí ele vem para cá e aí ele dá uma entrada. Dá uma entrada aqui. Essa entrada é válida? Não é válida. Por quê? Por causa desse cara aqui que ele bateu no mesmo topo anterior. Aqui ainda não é um topo, é um pico, mas esse pico bateu no topo anterior, ou seja, ele deveria vir até aqui mais ou menos e cair, mas ele teve força de até lá em cima bater e cair. Então ele não vai despencar. A chance, ele até pode, mas a chance é menor, tá? Opa, apertei aqui uma coisa. Certo, pessoal? Hoje foi um dia bem puxado, um dia bem cansativo para operar, foi bem. Eu espero realmente que vocês, se tiveram um loss, que tenha sido um loss curto, tá? No na nossa operação aqui, a gente, quem foi assim afiado certinho, saiu no gain em quanto? Eu vou postar agora ali, em 200 pontos, R$40. Que teve, qual foi? Foi lá, teve um loss, né? Tivemos um loss no Candle 98, eu tô lendo aqui na minha cola. Tivemos um loss lá no Candle 98 e tivemos um gain lá no Candle 152, tá? E aí então fechamos com isso hoje, um dia bem difícil. Certo? Esperamos mais adiante, amanhã não tem mercado, amanhã é feriado. Seguimos firmes até o próximo pregão. E vamos ver como é que vai ser, né? Essa semana só tem sexta-feira. Sexta-feira a gente encerra a semana. E aí vamos ver como é que ficou nessas 2 semanas. Então, ainda estamos com uma gordurinha. Ainda tem mais o mês todo, ainda tem mais 2 semanas ainda pra gente operar. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Um bom final de semana, não. Um bom feriado para vocês, né? Um abraço.